Existe uma armadilha sutil e poderosa que captura milhões de pessoas. Elas passam a vida buscando sucesso, acumulando títulos e riquezas, como se isso fosse o fim em si mesmo. Por fora parecem estar vencendo, mas por dentro um vazio grita que não há paz nem sentido. Essa é a grande tragédia de uma vida construída sobre areia. O mundo aplaude quem sobe rápido, mas não se importa se a escada está apoiada na parede errada. E quando finalmente chega ao topo, muitos descobrem que não há nada lá. Você já parou para pensar por que tantos alcançam o que sonharam e, mesmo assim, sentem que algo falta? Porque falta mesmo. Falta o essencial, o fundamento. Napoleão Hill foi claro: o sucesso verdadeiro não é apenas material, é um estado de realização integral, com mente, corpo e espírito alinhados a um propósito superior. Quando o propósito está ausente, todo o resto perde o brilho. A alegria vira ansiedade, a liberdade vira escravidão, e a conquista se torna um peso. E aqui está o ponto crucial: qual é a base sobre a qual você está construindo sua vida? Essa pergunta não é filosófica, ela é prática. Se sua base for o orgulho, o ego, a vaidade, espere instabilidade. Mas se sua base for Deus, prepare-se para a firmeza, clareza e direção. Colocar Deus como base não é se tornar religioso ou dogmático. É reconhecer que existe uma inteligência superior que rege todas as leis da natureza, inclusive as do sucesso. Muitos buscam o topo, mas poucos se preocupam com a fundação. No entanto, é a fundação que sustenta o topo. Você pode ter talento, disciplina e contatos, mas ainda assim fracassar se não tiver uma base sólida. O oposto também é verdade. Alguém pode começar do nada, mas com Deus como fundamento, essa pessoa se torna imparável. Quando o espírito está alinhado, o resto se organiza. Quando o centro está firme, o caos não domina. A ilusão do sucesso sem propósito é como construir um palácio sobre um pântano. Uma hora ele afunda. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, você constrói não apenas para o agora, mas para a eternidade. Essa é a diferença entre viver correndo atrás e viver sendo conduzido. Entre viver para impressionar e viver para cumprir um chamado. O problema é que a maioria tenta corrigir o vazio por fora, mas o problema nunca esteve nas mãos. Sempre esteve na direção que a mente escolheu seguir. Napoleão Hill ensinou que o pensamento é matéria e molda a realidade. Mas um pensamento sem propósito é como uma locomotiva sem trilhos, poderosa, mas perigosa. Muitos usam sua capacidade criadora para se autodestruir, correndo sem mapa e sonhando sem direção. O mundo nos ensinou a pensar grande, mas não a pensar com sentido. Quando você coloca Deus como centro do seu pensamento, a mente deixa de ser uma ferramenta de sobrevivência e se torna um instrumento de realização. Você sai do ciclo de reações impulsivas e entra em um fluxo de decisões conscientes. A mente deixa de ser um campo de batalha e se torna um santuário. Isso, no entanto, exige uma mudança interna, profunda. Deus não se encaixa em uma agenda lotada. Ele precisa ser o início, não o que sobra. Muitas pessoas querem a paz de Deus, mas sem abrir mão do caos que escolheram. Elas querem discernimento divino, mas insistem em consultar apenas a lógica. O alinhamento espiritual não elimina os problemas, mas muda como você os encara. Ele não promete facilidade, mas entrega direção. Você começa a perceber que nem toda oportunidade é uma bênção e que nem todo atraso é um fracasso. Essa clareza só vem quando o pensamento se curva diante do propósito. Quando você coloca Deus no centro, tudo começa a se ajustar, não fora, mas dentro. E quando o interior se organiza, o exterior reflete essa nova ordem. Prioridades e desejos mudam. Você para de correr atrás do que não precisa e começa a atrair o que realmente faz sentido. O apego ao controle dá lugar à confiança. A pressa cede espaço à paciência. E a necessidade de provar algo aos outros desaparece.
porque você já está sendo guiado por algo maior. A comparação perde espaço para a gratidão e a ansiedade é sufocada pela presença. Você passa a discernir o que vale seu tempo, sua energia e sua atenção. O sucesso verdadeiro não é medido pelo que você acumula, mas por quem você se torna. E quem se torna alguém guiado por Deus, inevitavelmente prospera de dentro para fora. Essa prosperidade interna é a raiz de tudo que realmente importa. Muitas pessoas vivem cercadas de bens, mas se sentem vazias e perdidas. Outras, mesmo diante das adversidades, permanecem firmes e confiantes, pois sabem que a verdadeira força está enraizada em algo maior que elas. Colocar Deus em primeiro lugar não é um ato de fé passiva, é a decisão mais ativa, poderosa e revolucionária que você pode tomar. É o ponto onde o impossível começa a se tornar possível. A vida não é sobre controlar tudo o que acontece, mas sobre escolher quem controla você. O silêncio de Deus não é vazio, é presença disfarçada, uma espera sábia. Ele é a lição mais profunda que você pode receber. O espaço onde a alma se fortalece, o caráter se lapida e o discernimento cresce. O silêncio não é inatividade, é a pausa antes do salto. É nesse silêncio que Deus está preparando o terreno dentro de você para a grande colheita. A verdadeira liberdade começa quando você compreende que a busca por Deus não é uma jornada para fora, mas um retorno ao seu próprio centro. Quando a base é firme, nada pode abalar a sua construção.